Então eu comecei a pensar no Bispo Pike desde ontem, para poder conversar com vocês a respeito daquilo que é mais importante em nossa vida. O Bispo Pike era um homem nobre, casado em segunda vez, excelente cidadão, repórter, escritor, jornalista, e morava em São Francisco, a cidade americana do encanto. Ele tinha sua igreja, uma catedral fantástica da sua religião. Mais ou menos pela madrugada, o telefone tocou. E quando ele atendeu, era alguém que de um camping, para onde fora seu filho, de 14 anos, com outros jovens, que ele falava e dizia o seguinte: bispo, venha imediatamente ao campo, porque seu filho está drogado. O bispo teve um choque e disse: mas não é possível. Eu eduquei o meu filho dentro dos parâmetros da caridade, do amor ao Deus, à sociedade. Meu filho não tem vícios. Sempre achamos. Quem tem vícios são os filhos do vizinho. Mas como o vizinho acha a mesma coisa, então os nossos também têm. Então ele disse: poderei ir, mas deve haver algum engano. Pegou o carro. Ainda não havia nascido o sol do lado do Oceano Pacífico. E ele foi meditando. Jim, seu filho, não podia ser um toxicômano. Que houvera acontecido? Ele viu nascer o sol maravilhoso ali naquele oceano de tanta beleza e poder. E então chegou ao camping e o filho estava deitado. O orientador disse: ele está deitado, está descansando, mas vale a pena levar para casa, porque ele fez terríveis escândalos nessa noite. Ele estava drogado. O bispo aproximou-se e viu o filho dormindo. Era tão bonito o seu filho. Um rapaz de 14 anos, era um Apolo de Belvedere. A aparência, a suavidade da face, a masculinidade. Ele então sorriu, despertou o filho e disse: venho buscar-te. Necessito de ti em São Francisco. O filho testemunhou um pouco, vestiu-se, entrou no carro e vieram eles agora para São Francisco. O bispo olhava de esguelha, de quando em quando. Não era possível aquele rapaz tão belo. Por que usaria ele uma droga? Para quê? Para ser alegre? Ele tinha muita alegria. Para ser feliz? Ele tinha muito dinheiro. Para estar na sociedade? Ele pertencia à melhor sociedade de São Francisco. Então, de repente, o pai se encheu de alegria e perguntou assim: Jim, por que você usa drogas? Papai, eu não uso drogas. Sim, você usa drogas. Por quê? Deve ter um motivo. Vocês dizem, os drogados, que seus pais não lhes dão importância, mas eu dou. Eu vivo para a religião, você e sua mãe. O que é que você quer mais de mim? O rapaz abaixou a cabeça e disse: papai, foi o seguinte, lá no ginásio, todos usam drogas. E eu nunca usei, porque a educação que o senhor me dá é a educação de um sacerdote. Eu não posso desrespeitar meu pai, que é bispo da igreja anglicana. Então eu não uso droga. Usa, meu filho. Papai, foi o seguinte, a turma estava fumando maconha. E um deles disse assim: e você, Jim? Você não é homem, não? Não fuma maconha? Não é homem? E para mostrar que eu era homem, eu fumei. E o pai lhe disse mais: ser homem não é copiar vícios. Ser homem era dizer: porque sou homem, não necessito da maconha para ter dignidade. Isso aqui era o essencial. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Queremos desafiar a sociedade e cometemos um delito. Muito bem. O pai aconselhou e ele disse: nunca mais eu me envolverei com isto. Voltaram para São Francisco e a vida continuou.
Daí a meses, ele notou que o filho estava um pouco diferente. Estava usando óculos escuros à noite. É uma das características daqueles fumadores de maconha e que usam drogas químicas, porque os olhos ficam avermelhados. Se por acaso um filho, um amigo de qualquer um das senhoras ou dos senhores estiver de óculos à noite e estiver com raias vermelhas, não há dúvida, é drogado. É um sinal que o organismo dá como reagente ao tóxico que leva à alucinação. Então ele percebeu que o filho estava estranho, que botou na porta do quarto, proibida a entrada de estranhos. Ele era diferente. Ele agora tinha ideias originais. Ele queria ser o Bamba, mas o pai achava interessante. Isso era nos anos 70, quando a juventude começou com os Beatles, com Elvis Presley, começou com a vida diferente que modificou a sociedade dos últimos tempos. Então o pai foi tolerante. Mas então um dia ele entrou sem aviso prévio e percebeu que o filho não era apenas um drogado. O seu comportamento era de um hippie. Ali havia cenas horrorosas. Um gigante torcendo o pescoço de uma criança. Uma verdadeira aranha devorando o cordeiro. Essas aberrações da loucura e das drogas. Ele chamou Jim, e Jim lhe disse: papai, infelizmente, eu uso drogas. E uso drogas da pesada, papai. Tire-me de São Francisco. Eu tenho que sair daqui, porque os traficantes não me dão trégua. E eu estou com uma boa dívida e não tenho como pagar. Ou você paga a minha dívida, ou eles me matam. No tráfico, não tem outra alternativa. Paga ou morre. Porque a droga tira os sentimentos da pessoa. O pai ficou aterrorizado. Mas era uma criança de 14 anos. Ainda não havia vivido as experiências, uma sequer da idade adulta, que começa aos 18 anos. E se encarregou de pagar as dívidas e de levá-lo para Londres. A ordem do padre era muito poderosa em Londres. Ele levou o filho para a capital da Inglaterra, com a certeza de interná-lo numa clínica, onde ele desencharcaria e tudo voltaria ao normal. E foi morar em um apartamento que a organização reservava para os sacerdotes quando visitavam a capital britânica. Ali o apartamento era muito delicado, num dos bairros mais belos de Londres. Aquele bairro que está defronte do Palácio dos Reis. E então, muitas árvores, muita terra, muita recreação. O Parque Lane é um dos maiores da Europa. E aos domingos e feriados, Londres descarrega sua massa na grama verde, quando a temperatura está favorável. E dentro de 6 meses, a clínica disse: Jim está curado. Tirou da clínica, o pai exultou e ele disse: graças a Deus, mas eu não quero voltar para a América. Não quero voltar para São Francisco, porque eu sou muito conhecido e os vendedores irão me cercar de tal forma que eu não resistirei. Se eu voltar, eu gostaria de pedir a papai para ficar aqui mais uns meses. Eu gostaria de fazer umas aulas de antropologia, fazer qualquer curso, a fim de adquirir segurança. O pai achou aquilo ideal e voltaria sozinho. E todo domingo ele tentava telefonar para o filho. Mas naquela época, telefonema ao exterior, além de ser muito caro, era muito difícil. O som era imperfeito.
As dificuldades eram muitas, mas desta forma ele falava com o filho todo domingo. Foi então, numa dessas, que ele recebeu um telegrama de Nova York. O telegrama dizia: venha imediatamente a Nova York. Seu filho, Jim, suicidou-se. Mas não podia. Como podia um rapaz de 15 anos suicidar-se? Como é que alguém tem coragem de fugir da vida para a vida? Porque ninguém morre. A morte é um fenômeno biológico. Como é o cabelo, como são os olhos. Vem o envelhecimento dos órgãos e eles perdem a função. Não morrem, desfalecem. Porque não existe a morte. O aniquilamento não existe em a natureza. Em a natureza, tudo se multiplica, tudo se transforma. Lavoisier dizia há vários séculos: nada se perde em a natureza. Nós vimos a fezes humana, ela se transforma em adubo e vista ao microscópio, parece que são partículas brilhantes de diamantes, porque tudo é muito belo, tem o toque da divindade. Então, por que ele suicidaria? O homem saiu correndo para casa, avisou a mulher, e era o domingo. Tinham que viajar para o leste americano, fazer a viagem contra o fuso horário. A mente dele esfervilhava. E no avião ele perguntava à mulher: por quê? Por que nosso filho suicidou-se? Quando nós nos suicidamos, damos a maior lição de covardia. Porque matar-se é um nada, uma picada de injeção. Viver é preciso coragem, valor, enfrentar o obstáculo e superá-lo. Porque os obstáculos existem para nos desenvolver intelectualmente. Imaginem se tudo fosse perfeito. Eu estaria aqui olhando para os senhores, e os senhores olhando para mim com cara de paisagem. Não tinha nada que fazer, já estávamos evoluídos. Mas a sabedoria divina nos fez simples e ignorantes. Não quer dizer que nós não tenhamos sabedoria. Nós ignoramos a sabedoria que temos dentro. Por isso Sócrates dizia que educere, educar, é arrancar de dentro. Educar não é transmitir informações. Transmitir informações é instruir. Educar é criar hábitos. E quem não tem bons, tem maus hábitos. Ninguém vive sem hábitos. Nós temos o hábito de tal natureza. O nosso livre-arbítrio nos dirá se é um ato bom, se é um ato prejudicial, se ele me promove, se ele me atrasa, se ele me retém. Então chegaram a Nova York. E aquele amigo levou-os diretamente à casa onde estava sendo velado o seu filho. Ali estava ele, os castiçais acesos e o silêncio do velório. Aquela seria uma noite inesquecível. Ali estava aquele silêncio. E o bispo olhou para o filho. Ele parecia mais velho, porque ele havia tomado uma overdose, uma dose muito alta, ou variada, e o organismo não aguentou. Então o pai olhou bem para ele e perguntou: por que, Jim? Por que você saiu, meu filho? Você quis se livrar de alguma coisa, mas seu pai, sua mãe, você nos está castigando. Por quê? A pessoa que pensa jamais deveria pensar em suicídio. E na atualidade, o suicídio é a terceira causa mortis da humanidade. A primeira
as enfermidades cardiovasculares. A segunda, o câncer. A terceira, o suicídio. A quarta, os derrames cerebrais. Então, como é possível, numa sociedade que soma de 200 e poucos milhões de pessoas, haver um suicídio alarmante, e hoje, principalmente por causa de um dos piores fatores da nossa conduta, a depressão. Vivemos o período da depressão, da ansiedade, o período difícil da desconfiança e do desamor. Dizemos que amamos, não é verdade. Desejamos o outro. Tanto sim, que depois de algum tempo de convivência, nos cansamos do outro e passamos para outro parceiro. O amor não cansa. O apóstolo Paulo dizia: o amor embeleza, enriquece a vida, dá paz, nunca se acaba, é maior do que a esperança, é maior do que a fé. Isso é o amor. Quando a gente ama, abrindo parênteses, nós tínhamos na Mansão do Caminho 115 crianças órfãs. Nenhuma conhecia pai ou mãe, ou eram órfãos sociais atirados na rua, jogados na lata de lixo, e que nós pegamos e educamos. Hoje, nós temos 664 adultos que terminaram seu ciclo. Nós mudamos a técnica da educação e eles viviam em contato conosco. E eu lhe falava sempre que o maior dom, a maior beleza da vida é a vida. Não pode haver um milagre melhor do que as cordas vocais. O ar passando nelas parece o dedo delicado tocando uma harpa, ou um violino, ou um violão, ou uma flauta, ou qualquer coisa que embeleza a vida. Então, isto é a vida. E dizia para os meus filhos, todos órfãos, que isso não era importante. Importante era como nós nos sentimos perante a vida. E a maior importância e essencialidade da vida é sorrirmos da vida. Então, muito cedo eu aprendi a sorrir da vida. Eu venho de um lar modesto. Nasci na Praça Flores da Mota e morava no Nagé, que passou a ter um nome hoje diferente. E meus pais eram da classe média. Eu ansiava ler, estudar, mas meu pai não podia. Foi um período muito difícil, o período da tragédia da banca de Nova York. Aqueles anos 29 a 31, eu estava começando a minha vida estudantil. Eu estava com 4 anos, 5 anos. E só havia em Feira de Santana a escola normal de Feira de Santana, rural de Feira de Santana. Então, quando eu terminei o primário, eu queria ir adiante, mas não podia estudar em Salvador e não podia também fazer um curso complementar. Uma prima minha, vendo-me muito triste, ela perguntou: você terminou a 5ª série? Eu disse: terminei. E vai estudar? Eu digo: não, pai, não pode. Ele é um pai extraordinário, mas não pode. Ela disse: não pode? Mas ele não vai botar você para estudar? Eu disse: não, ele não pode. Porque se tinha que fazer o exame para poder entrar na escola normal. Era quase um vestibular. Quando eu vejo hoje os exames e as provas, sim, não, me dá vontade de rir. Porque na escola normal rural de Feira de Santana, a gente estudava francês, a gente estudava latim, história universal, eu não sei para quê, e enfim, era uma coisa tremenda. E eu anelava por esta felicidade. Aí minha prima disse:
Eu vou conversar com meu tio agora. E você vai ver que você vai poder. Mas como é que eu podia dar qualquer notícia a respeito de uma dessas doutrinas se na escola primária não as tinha? Havia o curso da professora Célida. Aquele período, novembro, dezembro, nós estudávamos com a professora Célida, que era um trabalho particular, uma veneranda mestra que honra o Brasil. E depois fazíamos o exame. Era o ano de 1989. Então, minha prima conversou com meu pai, e quando ela saiu, meu pai chegou e disse: Di, venha cá. Eu fui. Ele disse assim: você quer estudar, meu filho? Eu digo: se eu não estudar de uma forma, eu estudo de outra, vou estudar na biblioteca pública. Ele disse assim: será que custa muito dinheiro? Eu digo: não, tem que ter uniforme, tem que pagar a matrícula, tem que passar para aprender, eu tenho que estudar 2 meses. Ele disse para mim assim: pois você vai estudar. Eu quase tive um infarto. Ia estudar. Ele matriculou na escola de Dona Célida. Eu fiz o exame, que era terrível. Sabe por quê? Porque naquele ano a ortografia no Brasil mudou. Exatamente naquele ano. Para escrever fósforo, a gente escrevia com P-H-O-S-P-H-O-R-O. Reumatismo. A pessoa ficava reumática de soletrar. R-H-E-U. Enfim, tudo era complicado. As letras eram dobradas. Ana, o nome de minha mãe, era com 2 N's. E então, eu terminei o curso da velha ortografia. E 2 meses depois, eu fiz o curso da nova ortografia. Ou é muita sorte, ou é muita desgraça. Mas eu tive muita sorte, porque Deus me deu uma memória regular. E eu peguei o livro de leitura e memorizei da primeira página à derradeira. Então, quando abriu para fazer o ditado, abriu no capítulo que eu estava com ele fresquinho na mente. Quase que eu corri o perigo, porque eu comecei a escrever antes da professora ler. E ela podia fraudar, pular uma palavra e me pegava. Pois bem, passei. Quando cheguei em casa, eu disse: pai, eu passei. Ele disse: para onde, menino? Pensou que eu tinha passado alguma coisa, alguma dificuldade. Pois bem, então essas crianças nossas, todas tinham dificuldades. E eu disse: a dificuldade é uma bênção de Deus. Quem não tem dificuldade torna a mente vazia. E há um ditado antigo aqui em Feira de Santana que diz o seguinte: cabeça vazia, o diabo faz correr. Então, toda pessoa que tem a cabeça vazia tricoteia crochê da vida alheia na cabeça. É a falta de assunto, que hoje a terapia diz: mente vazia, problema em vista. Então, a terapia começa pela mudança de nossa mente, por um trabalho. O trabalho não é castigo, aliás, para brasileiro é castigo. Eu fui trabalhar, me castigaram botando para trabalhar. Mas o que seria de nosso corpo se não tivesse o trabalho? Ele foi feito para trabalhar. Nos últimos tempos, eu tive um problema num pé, imperícia de um médico, que me foi fazer um tratamento e me aplicou uma injeção e acertou meu nervo ciático. Eu disse a ele: o senhor não gosta de ver as radiografias? Ele disse: não. Eu disse: então o senhor vai me aleijar. Eu tenho mediunidade. E olhei para a cara dele e digo: minha aprovação. Ele disse: você não confia em mim? Eu disse: não, senhor, não confio. E disse, sorrindo, porque não ofende. Ele disse: o senhor, não tem porquê, não é a primeira vez que eu vejo, não confio. Porque eu tenho certeza que se o senhor me tratar, eu fico paralítico. E depois o senhor vai ver que eu vou lhe dar uma injeção e vou bloquear a dor das suas hérnias de disco. Eu tinha 4. Era muito rico de hérnias. Não me faltava nenhuma. Então ele disse: deite aí. E eu deitei. E ele me aplicou a injeção. Na hora que ele aplicou, eu disse: doutor, o senhor acertou meu nervo ciático. Ele disse assim: qual nada, Divaldo? Eu digo:
eu poderia dar uma queixa do senhor, porque eu lhe adverti. E o senhor não tem capacidade, é um destruidor de vida. Mas eu sou espírita. E o espiritismo me ensina que só me acontece o que eu devo. Aquilo que eu não devo não me acontece. O bem e o mal sou eu quem fabrica na minha vida. E veio para o fim da minha existência a dificuldade da perna. Ele disse, você está me desafiando? Eu digo, não. Estou lhe dizendo o que eu não vou fazer, porque eu sou espírita. Agora me ajude a levantar, porque a minha perna está com defeito. Ele disse, não faço isso. Ele disse, então vou ficar aqui o dia todo. Mas um amigo foi comigo, me deu a mão, e quando eu saltei, estava com o problema do dedo polegar do pé esquerdo. Vejam que sorte, que maravilha. Então eu caí, porque o pé não aguentava. Veio então um pé de animal, de cavalo, em que o dedo é para dentro. Então a gente anda e arrasta. Não me incomodei. Olhei para ele e disse, muito obrigado, porque o Senhor está me ensinando a aceitar as providências divinas sem me incomodar. Agora que eu estou jovem, eu estava com 94 anos e Deus está andando muito depressa. Vai andar agora devagar. Aí estou andando devagar. Aí eu fui um especialista. Ele me disse, Valdo, cortou. Seu médico foi tão bom que ele conseguiu cortar o nervo com a agulha. Eu digo, nossa, que técnica. Um nervinho de nada ele acertou. Eu não posso fazer nada. Poderia tentar se você viesse dentro de 24 horas. Mas agora... E então eu fiquei elegantemente puxando da perna. Eu acho tão elegante, porque no passado os lordes ingleses usavam bengala, puxavam da perna e usavam chapéu. Chapéu não dá porque tem a cabeça muito grande. Uma vez eu tive que usar o chapéu, foi uma barbaridade. Como não achou o número e era necessário, porque era um chapéu de um traje diferente, o vendedor descoseu o chapéu atrás e ele entrou, porque arrumadinho não entrava. Mas bem, falei para os nossos meninos a verdadeira felicidade. O essencial é amar a vida conforme a vida se nos apresenta. Então, o bispo olhava para o corpo do seu filho e dizia, por que, meu filho? Acompanhou o óbito, enterrou-o em São Francisco e ficou angustiado. E partiu para estas reflexões. E agora que meu filho morreu, para onde ele vai? Será que há vida depois da vida? Ou não há vida? Aí ele teve dúvida. Ele era bispo, mas teve dúvida da imortalidade da alma. Depois ele disse, será que existe a alma? Ou isso é uma convenção? De tanto falar, a gente começa a acreditar. Será que existe Deus? Nunca vi Deus. Não tenho nenhuma prova de Deus. Claro que ele não tinha cultura para entender Deus, a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Então, ele se deu conta que era bispo, mas perdera a fé. Com muita dignidade, ele escreveu para a ordem em Londres, que desejava voltar ao seminário para estudar, porque havia perdido a fé em Deus, a fé na imortalidade da alma, a fé na vida. Qual era o sentido da vida? O que é mais importante na vida de cada um de nós? E ele teve a permissão de viajar a Londres. Ele foi acompanhado da secretária, de um sacerdote para celebrar o culto e da esposa. Quando chegou a Londres, foi morar no mesmo apartamento onde estivera com Jim da vez passada. Então as lembranças eram muitas. A música da época
Quem é que aguentava? Os Beatles. Que aguentava Mary Quant, a jovem que levantou a saia das mulheres. Porque até então, a técnica, a honra da mulher estava nas pernas. Toda saia tinha que ser abaixo do joelho. Então, Mary Quant, uma modelo magra, feia, fez a mini saia. Foi um escândalo. A mini saia foi um horror. E aí veio o biquíni. E vieram outras coisas. E hoje nem precisa de saia. Vai para lá, toma banho de mar, com, sem ou apesar da saia. Muito bem. Ele, então, começou a ter saudade do filho. Mas uma saudade dorida. Dessas saudades que a gente não pode definir. Chegou no sábado. Na segunda-feira, aconteceu algo muito curioso. Ele ia participar de um seminário a respeito de Deus, na casa mater da doutrina dele. Eles todos saíram às 14h. Observem, foram e às 18h voltaram. Foi ele quem trancou a porta de saída. Os apartamentos ingleses têm a sala de entrada, o hall, e outra porta, e outra. Então, quando ele voltou, abriu a primeira porta e o pequeno hall com tapete. Quando ele olhou, ele viu que sobre o tapete estavam várias cartas de baralho e vários postais da cidade. Ele disse que estranho. Quando nós saímos, não tinha nada. Ele aí abaixou e pegou um postal. Quando ele virou, o postal dizia: papai, eu voltei às drogas. Eram cartas que o filho havia feito e não botou no correio, porque estava usando droga e o seu comportamento era desvairado. Ele então leu a próxima, leu o próximo. O filho fizera o verdadeiro diário com essas cartas inglesas, as paisagens. Ele então blasfemou. Que Deus é esse? Se eu tivesse recebido uma carta, eu teria vindo salvar meu filho. Ele é que pede socorro, mas não botou a carta no correio. Aí blasfemou. Mas como essas cartas vieram para aqui? Quando nós saímos, elas não estavam. Ele então telefonou para a zeladora do apartamento. Foi você quem colocou? Não, senhor. Eu nunca vi essas cartas aí. Mas quem teria colocado? Ele ficou interrogando. Era um mistério, porque os outros, os 3, foram com ele. Voltavam agora os mesmos. Na segunda-feira pela manhã, quando eles acordaram, a senhora Bergrud, a secretária, havia uma terça parte das franjinhas havia sido cortada a fogo. Naquele tempo se usava franjinha, porque a franjinha tira 20 anos do rosto de qualquer mulher e de qualquer homem também. Eu conheço alguns que fazem franjinha, fica aquele rostinho de vai, mas não volta. Então, era moda. E ela amava suas franjinhas, porque dizem que a coisa que a mulher mais ama é o cabelo. Ela vai ao cabeleireiro para ficar bonita. E quando o namorado chega e fala: não desmanche meu penteado. Então, o amor está no penteado. E a senhora Bergrud adorava. Ela era divorciada e estava com franjinhas atraentes. Estavam meio cortadas a fogo. Mas como foi isso? Perguntou ele. Eu disse: não sei. Eu nunca tive pesadelos, só aqui. Será que eu queimei os meus cabelos? Pegou o espelho, estava queimado uma terça parte. O padre olhou e fez: vade retro Satanás. O que é que ele podia fazer, coitado? No dia seguinte, a senhora Berger estava com a segunda, terceira parte cortada.
E no outro dia, na quarta-feira, o resto também estava queimado. E ela estava com essa beirada toda queimada, sem as franjinhas. Ela então disse assim: padre, isto é coisa do diabo. Eu gostaria de referir-me ao fato, toda vez que nos acontece uma coisa estranha, nós sempre dizemos que é o diabo. Por quê? Porque a gente tem mais afinidade com ele, não é? Às vezes eu ouço certas pregações na televisão e falam do diabo. Não falam quase em Deus, mas em Satanás. Uma vez assisti uma hora de pregação com lápis e papel. O orador falou 72 vezes o nome de Satanás. E Deus, 2. Eu digo assim, mas por que ele gosta tanto de Satanás? Eu nem me lembro que já existiu, ou vai existir, ou existe Satanás. Porque o Satanás maior está dentro de nós. São as nossas paixões, que o espírito mal estimula para nós praticarmos. Então o bispo tem que ser. Porque como é que pode o cabelo da senhora Beverly estar queimado? Então ele se lembrou que conhecia em Londres um parapsicólogo, foi naquele tempo da parapsicologia, e telefonou. Telefonou ao amigo e disse: ajude-me, eu não estou entendendo. Você imagine que aconteceu isso das cartas, agora do cabelo da senhora. E o amigo disse: padre, é algum espírito que está querendo falar com o senhor. Ele está chamando a atenção. As cartas foram colocadas por um espírito. E ele não podia entender como é que o espírito pegava cartas e botava no chão. E muita gente não vai entender, mas depois eu explico. E o caso da senhora Bergard é que esse espírito não gosta da franjinha dela e queimou. Procure um médium. E o bispo que estou mais eu, bispo da igreja anglicana, procurar um médium. Esses espíritos não se importam, não. Seja o que for, pode ir. Eles atendem, mas ela tem uma clientela muito grande e não vai lhe atender. Use meu nome, porque nós somos muito amigos. Então, ele emocionadamente pegou o nome da senhora e ligou o telefone. Ela disse: mas a minha agenda está super lotada. Ele disse: mas senhora, meia hora. Ela disse: bem, eu lhe vou dar meia hora no sábado, das 6 horas às 6h30, nem mais, nem menos. E lembre, cada minuto que atrasar, eu tiro da meia hora, porque não tenho tempo. Mas ele ficou satisfeito. Era inglês, era pontual. E no sábado, 5:50, ele já estava na porta, esperando. Quando o relógio bateu 18 horas, ele tocou a campainha. E apareceu uma senhora de uns 50 anos, gordinha, um pouco gordinha, bonitinha, porque médio, gordinho, é uma beleza. Esse negócio de médio, magro, sem força, vai dar um passe, não tem o que dar, coitado, porque está fraco. Então, quem for médium, olha a moda, hein? A moda mata, mas fica mais ou menos assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas ficar fortinho. E ser simpático, porque todo médium é simpático. Não sei aqui, mas por onde eu ando, todos são muito simpáticos. Bem, então ele olhou para ela e perguntou: senhora, Enem? Sim. Bispo Pike? Sim. Entre. Ele então entrou olhando para aquela senhora simpática, sorridente. Nada melhor do que uma pessoa sorridente. Não é verdade? Quando ele está com aquela cara de madrugada mal dormida, é horrível. Mas quando está assim com o ar leve, fica bom. A natureza também sorri. Ela então sentou-se naquela sala com aqueles retratos antigos de ingleses e disse para ele: eu poderia ser útil, e eu vou repetir as frases que estão no livro de onde eu retiro esse fato. Ela disse: eu vou fazer exatamente o que o senhor quiser. O que deseja? Ele disse: meu filho morreu. O filho único. Eu desejava tanto saber
se ele consumiu na morte, você está vivo. Apenas isto. Ele disse, então, vamos passar para a sala das sessões. Mas ele não entendia nada de espiritismo. Quando o colega falou para ele procurar a médium espírita, ele começou a dizer, mas o que será o espiritismo? Quando eu era jovem, o que não faz muito tempo, eu então era espírita e trabalhava numa repartição autárquica. Naquele tempo, dos anos 50, o espiritismo era um pouco ridicularizado. Aqui em Feira mesmo, era muito ridicularizado. Hoje eu tive várias alegrias. Eu encontrei familiares do senhor Maneca, encontrei filho e neto. Foi ele que me doutrinou pela primeira vez aqui no Centro Espírita Jesus Cristo. Eu fui lá, aquele senhor que era tabelião, agradável, amigo, gentil, olhou para mim e disse assim, meu filho, você é médium. Eu não sabia o que era médium. Eu via os espíritos, mas não sabia o que era. Ele disse, vá lá na sessão. Me deu o endereço aqui na Calilândia. Eu vim a sós. E quando eu entrei, eu vi o Evangelho segundo o Espiritismo. Uma jovem magra levantou-se e leu Orgulho e Humildade. Eu ouvi serenamente esta página. Fiquei arrebatado, porque eu era católico. Eu era coroinha, era devoto do coração de Jesus. Ia ser padre. Então estava tudo engatilhado quando os espíritos disseram, não, venha para cá. Aí me levaram para a Silmaneca. Ali fiquei, depois passei para um outro grupo e depois fui lutar na minha vida na capital, tentando Deus me ajudar, o que aconteceu maravilhosamente. Pois bem, e tive também outro fato. Uma moça que se me apresentou e disse, Divaldo, eu sou filha de fulano de tal, um primo meu, que era feiticeiro. Porque naquele tempo, como hoje, havia feiticeiro. E o povo pensava que espiritismo e feitiçaria eram a mesma coisa. Mas o meu primo era um feiticeiro tão formidável que ele morava com 3 esposas de uma vez. É muita valentia e é muita paz. E tinha filhos com todas 3. E ele me vaticinou. Eu era garoto, ele foi lá em casa, pediu a bênção à minha mãe e olhou para mim e disse assim, você vai ter que trabalhar muito. Possui uma mediunidade espantosa, porque ele falava árabe. E havia aqui na cidade uma loja de árabes. E ele, quando estava em transe, ia falar árabe com os árabes. E ele não tinha o curso primário. Viveu muitos anos. Eu viajei, mas não soube. E hoje tive o prazer de conhecer, de certo modo, uma prima de 2º grau. E lá estava, na minha memória, a face da mediunidade do meu primo. Porque a mediunidade é uma faculdade orgânica da forma que nós temos memória, que nós temos inspiração. Da mesma forma que temos beleza interior, temos mediunidade. Como temos memória, o que é que necessita memória? Treino. A gente treina e aguça a memória. A gente treina e aguça a mediunidade. A mediunidade é resultado de um exercício, mas exige moral, principalmente moral, gratuidade. Toda e qualquer atividade espírita é gratuita, porque nós seguimos o Evangelho de Jesus, dai de graça, o que de graça recebestes. Os espíritos não ganham nada, por que os médiuns devem ganhar? Aqueles que exploram a mediunidade estão sujeitos a mistificações, a fraudes, a enganos, porque as coisas superiores de Deus não podem ser tratadas de maneira superficial ou indigna.
Muito bem. Então, essa oportunidade foi uma verdadeira bênção. Hoje, conhecendo relativamente a fundo o Espiritismo, a parapsicologia, a psicotrônica e outras doutrinas do psiquismo, eu vejo que, bem da mediunidade, tinha o meu pobre primo ignorante. Mas então, quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, após aquela jovem haver lido, eu fiquei fascinado. O mais lindo livro que eu já li. E confesso que eu já li um pouco. Gosto muito de ler. Todo momento livre, eu estou lendo alguma coisa. Porque sou solteiro, então me casei com o Espiritismo. E uma moça um dia me perguntou assim, por que você não casou, Divaldo? Eu digo, nossa, eu casei com a mulher mais terrível que eu conheço, o Espiritismo, que me exige tanto, que eu sou super fiel. Porque sabe, não é? As mulheres não têm ciúme. Agora imagine as mulheres transcendentais, se elas têm ciúme ou não. Muito bem. Passou o tempo. A mediunidade cresceu. Eu descobri a beleza. E o bispo, que acabara de ter uma prova da imortalidade da alma, disse, senhora, por favor, me receba outra vez. Ela disse, mas eu não tenho tempo. Senhora, por caridade, eu tenho que trazer minha mulher aqui. Porque quando o filho manifestou, a senhora era simpática. Ela encostou-se numa chaise longue, empalideceu, uma ligeira sudorese tomou conta da face. Ela então disse, papai, sou eu, papai. Jim. Ele não havia dito o nome do filho. Notem bem. Jim, papai. Eu estou aqui, trazido pelo meu primo Fred. Era meu primo da Escócia, com quem brincávamos no intervalo. Mas quem está me segurando no grande problema é aquele sacerdote que sentava com você no seminário. Mas eu vim lhe dizer, papai, eu não me matei. Não foi um suicídio. Eu estava muito deprimido e tomei um sonífero. Não fez efeito. Eu tomei um outro. O terceiro. No quarto, eu prostrei, porque eu tomei uma alta dose, mas não era de tóxico. Era exatamente de um sonífero para poder dormir. Então eu não estou no inferno, como se pensa. Eu não sou um desgraçado, eu sou infeliz, papai. Ore por mim. Não posso ficar muito tempo. Papai, traga a mamãe para eu conversar com ela. Até logo. O bispo quase desmaiou. A voz era do seu filho. O que ele havia falado era absolutamente verdade. Como poderia saber aquela senhora londrina destes acontecimentos se ele estava nos Estados Unidos e ela estava em Londres? Deixe-me trazer minha esposa. E a médium disse, traga. As mulheres, as mães. Chico Xavier um dia me disse, Divaldo, ser mãe é tão grandioso que a prece das mães arromba as portas do céu. Quando uma mãe ora por um filho, Deus ouve, porque é o pedido mais profundo que a memória das pessoas conhecem. No outro sábado, lá estava ele com a esposa. Mas antes de vir o filho, veio o amigo e disse-lhe, amigo querido, lembra-se do seminário na Escócia, quando nos sentávamos, uma carteira de 2? Eu quero agradecer o artigo que você escreveu para mim no jornal de Sun. Há uma semana, eu li o artigo que você escreveu sobre mim. Quero agradecer
James, as boas palavras que você se refere a mim, eu as ouço. E agora eu vou trazer Jim para conversar com você. E Jim conversou com o pai, conversou com a mãe. E eles ficaram deslumbrados. A vida prosseguia. O essencial na vida é crer em Deus. E, por consequência, ter uma vida correta. Na imortalidade da alma, nos deveres que a vida nos impõe. Então, ele voltou aos Estados Unidos. E a primeira conferência que ele fez, ele disse o seguinte aos seus paroquianos: voltei a crer em Deus, meu filho, e contou essas experiências. O auditório comoveu-se. A igreja dele estava superlotada. Mas todos nós temos inimigos. Não é importante. Importante é não sermos inimigos de ninguém. Mas ter inimigo, todos nós temos. Por causa da inveja, da inferioridade, do despeito, da mágoa. Mas não faz mal, porque quem nos inveja é que sofre. Se nós não dermos importância, ele sofre mais. Então, se alguém nos odeia, melhor para mim, porque ele se intoxica. O ódio nos neurônios cerebrais ajuda ao derrame cerebral. Os fenômenos psiquiátricos aceitam muito bem o ódio, a vingança, o desespero, a mágoa, enquanto a paz é terapêutica. Todo aquele que tem paz é portador de fé, de beleza, de bondade. Tem uma beleza transcendental. E aqueles que não têm, estampam na face uma amargura. Então vale a pena perguntar: existe Deus? E começarmos a tirar aquela ideia do velhinho, o velhinho que condena ao inferno por toda a vida, ou ao céu inútil. O que é que ficamos fazendo no céu? Ouvindo a harpa paraguaia e Deus com a barba longa sem fazer nada eternamente. A doutrina espírita diz que Deus é o conjunto das leis universais. A primeira lei universal está na teoria da origem da vida sobre a Terra, na teoria de Charles Darwin, na teoria do Big Bang, na teoria hoje do supertelescópio, cujo espelho demorou 25 anos para poder pegar galáxias que estão além da nossa imaginação, para podermos ter uma ideia do universo. Quando as religiões diziam, por exemplo, que a Terra era um pires e tinha no centro Jerusalém. No Equador também tem o umbigo. Na Grécia também tem o umbigo. Todo órgão celeste é redondo, por causa da própria modificação no seu giro sobre si mesmo e em volta do sistema que agasalha. As últimas reflexões dizem que existem 6 sextilhões de galáxias, que a nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, que o nosso Sol é uma estrela meio decadente, porque é de cor amarela. A estrela do Cruzeiro do Sul, a estrela da Virgem, são alfinetentes, primeira grandeza. As estrelas envelhecem como nós. E quando elas chegam a ser como o Sol, em breve ela vai se apagar. Será uma estrela anã e desaparece. Eu narrava este fato numa conferência há tempos. Quando terminou, uma senhora veio falar comigo e perguntou: é mesmo que o Sol vai morrer? Ele é um dado
de natureza cósmica. Mas quando será isto? Uns 2 bilhões de anos. Aí ela disse, meu Deus, que será de mim que ainda não me casei? Mas tinha bastante tempo para esperar. Então Deus voltava aquele homem que do púlpito da sua igreja dizia, eu sou espírita, porque os espíritos me fizeram. Telefonou ao seu parapsicólogo, agradeceu a oportunidade de conhecer essa médium, mas nesse ínterim, ele estava no Canadá, na cidade de Ottawa, e estava lá também o maior médium masculino americano. Esse homem era um médium tão notável que ele recebeu Houdini. Houdini era aquele mágico húngaro que desmascarava os médiuns mentirosos. Ele era mágico. E quando ele morreu, disse antes à mulher, eu vou deixar o nosso código, porque eles faziam telepatia no palco. Mas tinha um código. Ele dizia o código, ou a mulher dizia, e ele com os olhos fechados adivinhava. Então ele dizia, eu quero, porque se houver vida, eu vou voltar para lhe dizer. Então alguém terá que descobrir o meu código. Ele escreveu o código, convidou banqueiros de Hollywood, selaram e colocaram no cofre. Houdini morreu, passaram os anos, e um dia aparece no Canadá, em Ottawa, esse médium. A esposa de Houdini estava, e ele disse, eu estou vendo aqui Houdini. Houdini acreditava na imortalidade da alma. Ele se deixava prender em cadeados, em malas, em correntes, e era jogado dentro de um rio, e desatava tudo e aparecia. Foi o maior mágico da história da humanidade. Então ela disse, eu evoco a figura do meu marido. Se é meu marido, qual é o código que nós usávamos? Aí o médium perguntou ao espírito. E o espírito escreveu todas as letras do código e disse, agora vá ao banco de Hollywood, tire o envelope e na vista da imprensa e de testemunhas, abra. Ela fez. Era exatamente o que ele havia ditado. Houdini. Esse médium era extraordinário. E ele estava na televisão. Então, o bispo estava no auditório. Quando ele acabou de receber vários espíritos, o bispo Pike levantou-se e pediu-lhe se ele podia captar. Porque os espíritos vêm quando querem, não quando nós queremos. Se ele podia captar alguma mensagem do seu filho. E ele disse, bem, se é um rapaz de 15 anos, ele está aqui muito aflito. Ele fala o americano, não fala o inglês da Inglaterra, e está pedindo para dizer que é Jim. E deu uma mensagem do filho. Então o bispo ficou ainda mais apaixonado. E começou a divulgar o espiritismo. É essencial na vida é ter uma crença em Jesus Cristo, o ser mais notável que jamais existiu na Terra. Aquele homem que tocava as multidões, levantava os desabrigados, amava com uma ternura infinita. O primeiro libertador das mulheres, o amigo das mulheres, que não valiam nada em Jerusalém e hoje ainda no mundo árabe. Jesus é o triunfador. Maria Madalena era uma mulher equivocada. E ele foi conversar com ela. Porque o problema não era dele, era dela. Se alguém é pecador, tem defeito, não é meu problema, é dele.
Eu não tenho necessidade de censurá-lo, porque se eu não tenho tal defeito, eu tenho qual? Mas todos nós ainda temos algumas imperfeições. Estamos lutando. Conheço pessoas fazendo jejum moral, fazendo esse trabalho de transformação ética. Muita gente viajando muito. Mais de 3.000 cidades do mundo, eu conheço muita gente. E ouço, quase em confissão, as pessoas sofridas. Quando a mulher adúltera foi apresentada para ser apedrejada, Jesus olhou para os hipócritas, porque ela era adúltera. E aonde estava o adúltero? Porque ninguém adultera sozinho. E a mulher só é adúltera porque tem o homem adúltero. No entanto, todo mundo acusa a mulher. Mesmo as mulheres acusam-se reciprocamente. Então, naquele momento, Jesus olha para ela e olha para aqueles hipócritas que iam apedrejá-la porque ela estava com o amante. E Jesus, então, diz assim: podem apedrejá-la. Aquele que estiver sem culpa, apedreje. E aí cada um foi saindo, a começar pelos velhos, porque quer dizer que os velhos têm um pouquinho mais de culpa. E ele olhou para ninguém que apedrejou? Não. Não, senhor. Então, eu também não te apedrejo. Vai e não voltes a errar. Porque voltar a errar, reincidir no erro, é falta de inteligência. A gente erra, compreende, supera. E Jesus nos deseja bons. Ele não pergunta quem tu foste, quem tu és, o que é que tu fazes, qual é a tua vida. Ah, Senhor, eu sou um sofredor, mas todos somos sofredores. Ele também foi. Até na hora do Calvário, ele teve esse gesto único na história da humanidade. Meu Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Não apenas ele perdoou, mas ele pediu a Deus que perdoasse também, o que é bem diferente. Então, o bispo voltou para casa. E nesse momento, ele representava a rainha Elizabeth. Foi convidado pela corte de Londres a fazer uma visita a Israel, em uma questão diplomática de 5 dias. E ele viajou, esteve em Israel, cumpriu o dever diplomático e voltou. Quando voltou, ele pediu permissão para ficar mais um dia como cidadão. E como cidadão, ele foi visitar o deserto de Negev, um deserto básico de Israel, e não voltou mais. Foi de jipe e desapareceu. A aeronáutica procurou no deserto a melhor segunda aeronáutica do mundo, somente perde para os Estados Unidos. E então não se encontrou de forma nenhuma. A esposa dele, que estava em Tel Aviv, pediu um mapa do deserto. Trouxeram o mapa e ela, de olhos fechados, disse: meu cadáver está aqui. O jipe caiu numa fenda da rocha e eu tive um problema no pescoço e morri. O exército foi e encontrou o cadáver, o jipe, naquela região. Ele, então, recebeu honras militares. Foi enterrado na Inglaterra. E quando, um pouco antes, um amigo escreveu contra ele, porque nós temos amigos de toda forma, amigos, 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 inimigos, inimigos, amigos. Escreveu um livro dizendo: ele enlouqueceu,
Morreu, acabou-se. Não tem nada de vida espírito. Escreveu um livro terrível. Ele calmamente respondeu, escrevendo a sua autobiografia, com o título The Other Side, o outro lado. O outro lado é a vida, na sua expressão mais bela, é a imortalidade da alma, é a alegria infinita de poder compreender que há um sentido. O grande psiquiatra Viktor Frankl, considerado um dos maiores do século XIX, que esteve nos campos de concentração da Gestapo, porque ele era judeu, que criou uma doutrina da conversação. Ele escreveu o seguinte: o essencial da vida é viver. Bem viver. Porque muita gente vive bem, come bem, dorme bem, tem muito dinheiro, mas não é feliz. Mas quem está bem, aquele cuja vida é feita de ternura, de carinho, de misericórdia, esse está bem vivendo, porque nada o perturba. É natural que nesses dias de tanta angústia, de tanta agressividade, de tantos dramas, nós tenhamos a alma esfacelada. Estamos às vésperas da Terceira Guerra Mundial. Mas o Espiritismo diz-nos, desde 1868, que estamos também no momento de mudança, de transposição de um período para o outro. A Terra vai deixar de ser um mundo de provas, de expiações, para ser um mundo de regeneração. A dor baterá em retirada, o amor tomará conta das nossas vidas. Espíritos nobres estão reencarnando-se, trazendo as lembranças do passado. Qualquer um de nós pode pegar o telefone e olhar numa rede as crianças prodígio. O menino de 4 anos, que é médico, 4 anos, está trabalhando no hospital como médico, mas médico mesmo, utilizando todas as palavras clássicas. E quando ele pergunta, como é que você sabe? Eu me lembro. Mas lembra de quê? Como é que a gente lembra? Chega na cabeça, a gente lembra. Pianista de 3 anos. Há uma música de Mozart que somente ele, o autor, tocava bem. Até há pouco, ninguém tocava essa música de Mozart como ele a fez. É um dos mais difíceis do piano, ele, Schubert, etc. Pois o menino de 4 anos toca sem olhar na partitura, de olhos fechados. Que os dedos não dão para ele alcançar uma oitava. Então ele faz rápido, porque a mão não abre para uma oitava, que é mão pequena. Mas não é só ele. Cantoras japonesas, imitando Maria Callas, que morreu em Paris. E a cada instante, os sinais da vida. Aprendamos, neste momento, a comungar com Deus. Façamos uma pausa em nossas aflições e digamos, Senhor, apiada-te de mim, tem compaixão da minha dor. E nós sentiremos uma suave melodia tocar docemente em nosso coração. Então nós diremos, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás, o ar, o pão, a paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem
do altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde e neste céu coberto de anil. Muito obrigado pelos olhos meus, que me permitem ver o encanto da natureza. Mas eu me lembro daqueles que são cegos e oro por eles, porque eu sei que depois da cegueira, noutra vida, eles também voltarão a enxergar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu quero te pedir, porque eu sei que depois desta prova da vida nova, eles ouvirão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, pela voz que ajuda, que apresenta baladas, pela voz que murmura a ternura e nos liberta da amargura, pela voz que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção. E o teu nome profere com doce emoção. Pela minha faculdade de falar, pelos mudos, eu me ponho a rogar, porque eu sei que depois desta afasia, eles também cantarão a poesia. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que atendem às mágoas das vidas, pelas mãos que socorrem a infância abandonada e a velhice desprezada, mas também pelos meus pés, que me levam pelo caminho, doce, rápido, devagarzinho. Mas eu me lembro dos aleijados, que não podem caminhar. Por eles eu oro, porque eu sei que na outra encarnação, depois desta aflição, eles também caminharão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar, pelo amor meu, pelo meu pai, pela minha mãe, pela vida da família. Muito obrigado por eu viver em um lar, quando muitos estão abandonados na rua, da favela, sem ter ninguém. Então eu te digo, Senhor, que eles, mais cedo ou mais tarde, te encontrarão e receberão de ti a dádiva sublime da gratidão. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, senhores. A história do bispo James Pike traz reflexões profundas sobre a vida além da morte. Como Divaldo menciona, Pike era um homem de fé, mas, após o suicídio do filho, mergulhou em dúvidas e perdeu sua crença em Deus. Em busca de respostas, teve experiências mediúnicas que transformaram suas convicções. No Espiritismo, sabemos que o contato com os espíritos exige preparo, pois, sem conhecimento e moralidade, há risco de mistificações e influências de entidades menos esclarecidas. Ao perceber a presença do filho desencarnado e buscar médiuns, Pike recebeu mensagens que o impactaram profundamente. No entanto, o Espiritismo ensina que nenhuma comunicação deve ser aceita sem análise criteriosa, e por isso as mensagens espirituais precisam ser avaliadas com razão e bom senso. Divaldo também destaca que Pike, apesar dos desafios, reencontrou sua fé em Deus. Foi justamente ao reconhecer a imortalidade do filho que voltou a crer. Isso nos lembra que o contato com o mundo espiritual, quando bem orientado, pode fortalecer nossa compreensão da vida e da existência divina. Seu destino final no deserto nos convida a refletir sobre a trajetória de cada espírito. O Espiritismo ensina que nada acontece por acaso e muitas vezes somos guiados à quitação de débitos de vidas passadas.
Mas independente dos desafios e dificuldades, é aqui que a mensagem se fortalece. A conexão com Deus e Jesus é o caminho para a verdadeira luz. A imortalidade da alma nos mostra que a vida real é a espiritual e que nosso compromisso deve ser com o bem, a paz e a fé para que nossa evolução moral e espiritual siga por um caminho seguro e sem desvios.